Fala, meus amigos, seguidores. Hoje vou falar mais um pouquinho sobre biologia. Hoje nós vamos falar sobre as bactérias. Espero que gostem. Deixe seu like. Se inscreva no meu canal Adriano Martins Verso. Me sigam lá no Instagram, Adriano Martins Alves. Bora pro vídeo. Fissão binária. As bactérias são micro-organismos com apenas uma célula. São procariontes. A maioria das bactérias tem parede celular. As bactérias se reproduzem por meio de um processo chamado fissão binária, que tem duas etapas. Número 1. A célula duplica o material genético e depois se alonga fazendo-se dividir. Segundo, a célula se divide ao meio, produzindo duas células filhas, novas que são idênticas à célula-mãe. Aqui é esse desenho aqui. Esse aqui, ó. Micro-organismos. Ser vivo tão pequeno que não é visível a olho nu. Procariontes, células mais simples que as eucariontes, nas quais o material genético não está protegido dentro de um núcleo, ficando livre no citoplasma. Algumas espécies de bactérias crescem e se reproduzem em apenas 20 minutos. A maioria das células humanas leva cerca de 24 horas para sofrer uma nova mitose. Isso significa que as bactérias podem se reproduzir cerca de 72 vezes mais rápido que uma célula humana. Antoine van Leeuwenhoek, cientista holandês que descobriu as bactérias no final do século XVII. Ele as observou pela primeira vez ao raspar tártaro dos próprios dentes e colocá-lo no microscópio. Na época, Antoine chamou as bactérias de animáculos, porque se movimentavam como animais. A classificação de bactérias mudou muitas vezes. Inicialmente, todos os tipos de bactérias faziam parte de um reino chamado Monera, porque se acreditava que suas funções eram semelhantes. Mais tarde, cientistas descobriram que havia diferenças entre vários tipos de bactéria, como o modo de obter energia e os lugares onde vivem. Hoje em dia, o reino Monera é dividido em dois reinos: o reino dos arqueobactérias, o reino das eubactérias. Arqueobactérias. As arqueobactérias são um tipo de bactéria que pode sobreviver em ambientes inóspitos. Muitos são anaeróbicas e suas paredes celulares são compostas por uma substância chamada pseudomureína, um carboidrato complexo. Como não precisam de oxigênio, muitas arqueobactérias sobrevivem em uma ampla gama de ambientes. São capazes de produzir energia por vários meios e podem gerar vários subprodutos. Arqueobactérias, um tipo de bactéria que pode sobreviver em ambientes inóspitos. Anaeróbico, qualquer organismo que pode sobreviver sem oxigênio. Tipos de arqueobactéria: metanogênicas, emitem
metano quando produzem energia. Vivem no fundo de lagos e pântanos, onde existe pouco ou nenhum oxigênio, e também no intestino dos seres humanos e de outros animais. Células comuns seriam incapazes de produzir energia em um ambiente sem oxigênio e morreriam. Muitas bactérias metanogênicas usam hidrogênio em vez de oxigênio para produzir a energia de que necessitam. Metanogênio vem de metano, mais gênio. Gênico significa aquilo que gera. Organismos metanogênicos são aqueles que produzem metano. Anelófilas, arqueobactérias que vivem em lugares com alta concentração de sal. Normalmente, o sal faz as células perderem água e murcharem, mas as halófilas contêm substâncias que evitam a perda de água, permanecendo estáveis. Halófilo vem de halo, mais filo. Halo significa sal e filo significa que gosta de. Halófilos são organismos que gostam de sal. Só para vocês entenderem um pouquinho essa parte aqui. Das bactérias. Termófilas, arqueobactérias que vivem em lugares muito quentes, como vulcões e fontes termais. Outros tipos de célula seriam danificados em ambientes do tipo, parariam de funcionar e em algum momento morreriam, mas as termófilas têm enzimas que só funcionam em temperaturas elevadas. As bactérias termófilas são consideradas as mais antigas da Terra. Isso porque em tempos remotos a Terra era extremamente quente, chegando a alcançar milhares de graus. Termófilo vem de termo mais filo. Termo significa calor e filo significa que gosta de. Termófilos são organismos que gostam de calor. Eubactérias. Nós vimos então as arqueobactérias. Agora nós vamos ver as eubactérias. As eubactérias não gostam de ambientes inóspitos, como vivem em condições mais normais. Elas costumam ser chamadas de bactérias verdadeiras. As paredes celulares das eubactérias são feitas de peptidoglicano, um carboidrato semelhante à pseudomureína. O material das paredes celulares das arqueobactérias. As paredes celulares das eubactérias são muito mais espessas e resistentes que as das arqueobactérias. Podem ser tão espessas a ponto de impedir algumas bactérias de se mover. Quando falamos de bactérias no dia a dia, geralmente nos referimos às eubactérias. Somente as eubactérias podem ser patogênicas,
ou seja, causar doenças e infecções, patógenos, bactérias, vírus e outros organismos como fungos e protistas, que podem causar doenças. Classificação das bactérias. Todas as bactérias têm formas semelhantes, seja de que reino forem. As 3 formas mais comuns são as seguintes: esférica, que são semelhantes a cocos, a alongada, seja em forma de bacilos, é espiral, espirilos. Esse aqui são os tipos e formas das bactérias. As bactérias também podem ser agrupadas como número 1, células independentes ou ligadas em pares chamadas diplo. Número 2, cadeias chamadas estrépito. Número 3, aglomerados chamados estafilo. Grupos de bactérias que ajudam uns aos outros a sobreviver. O gênero das bactérias é uma combinação da sua forma com o modo como estão agrupados. Por exemplo, bactérias alongadas que se agrupam em colônias pertencem ao gênero Staphylococcus. Staphylo mais bacillus. A faringite estreptocócica, dor de garganta e as infecções estafilocócicas que causam furúnculos e infecções na pele recebem esses nomes devido às bactérias que as provocam: Streptococcus e Staphylococcus. Importância das bactérias. As bactérias são essenciais para a vida. Algumas produzem seu próprio alimento, ou seja, são autótrofas. Outras consomem nutrientes de outros organismos, heterotróficas. Bactérias autótrofas costumam ser encontradas em áreas ensolaradas onde fazem fotossíntese para obter nutrientes. As bactérias heterotróficas são encontradas nos lugares onde existe matéria orgânica morta, como o solo, a água e até dentro dos sistemas digestórios dos animais. As bactérias que vivem em organismos vivos costumam ser mutualistas, ou seja, ambas as partes se beneficiam. Por exemplo, as que vivem em nossa pele nos protegem de micro-organismos mais perigosos e, em troca, recebem um ambiente estável e nutrientes. Bactérias presentes no sistema digestório das vacas as ajudam a digerir a comida. Em troca, também e têm acesso contínuo a alimentos. Mutualista, interação de 2 organismos em que ambos são beneficiados. Os biólogos aproveitam esse relacionamento mutualista usando bactérias que produzem vitaminas para criar suplementos que ajudam na promoção da saúde humana. As bactérias também são usadas pelos pesquisadores para testar antibióticos, aumentar o crescimento das plantas
e até decompor substâncias não biodegradáveis, como os plásticos. Antibiótico, tipo de remédio que mata bactérias. Então, é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido um pouco sobre as bactérias. Espero que tenham gostado. Me sigam, deixe o seu like, tá ok? E até a próxima. Um bom estudo. Se você quiser aprofundar mais, pesquise e correr atrás, porque as bactérias são importantes até mesmo para nós, porque nós temos bactérias saudáveis que ajudam na digestão dos alimentos. E elas estão presentes no nosso intestino. Ok? Forte abraço.